gente tá com uma base boa pra gente poder trabalhar. Eu vou botar mais um pouquinho de volume aqui no fundo da cabeça, ó, que eu não botei essa silhueta do jeito que devia ter colocado. Um pouquinho mais de sombra aqui. Pegar um pincel um pouquinho menor. É o mesmo pincel, só um tamanho menor. Vou botar mais uns fiozinhos ali no fundo, ó. Puxar um pouquinho mais essa sombra aqui, pegar o mesmo tom que a gente já estabeleceu aqui na frente. E vou jogar um pouquinho dessa sombra aqui, ó. Certo? Agora, ó, em cima dessa blocagem que a gente fez aqui, tá? Eu vou pegar o aerógrafo, que é aquele pincel 100% macio, e vou dar mais uma ênfase na coisa do volume. Ó, pegar o tom mais escuro aqui, deixar um pouquinho mais escuro e bem de levinho, ó, botar tudo isso aqui mais para trás. Botar tudo isso aqui junto também. No fundo da cabeça aqui, ó. Quando a gente não está trabalhando no fundo branco, isso aqui some com mais facilidade. Agora pegar o brilho, ó, e por cima de tudo aqui, ó, a gente dá uma amarrada. Pronto. Agora, volto para o meu pincel ali, e agora você vai colocando um detalhe aonde você achar que ficou necessário. Quer puxar mais essa diferença aqui? Agora a gente consegue, ó. Vou pegar o meu tom da sombra, com um pincel. Ele não tá mínimo ainda é um pincel 18, ó. E agora eu posso entrar com mais essa diferença entre as mechas aqui, ó. Mesma coisa aqui. Ó. Fazer mais uns fiozinhos aqui. Aqui, ó, essa leitura dessa mecha se perdeu. Então, eu vou pegar uma cor de brilho aqui e vou restaurar alguns desses fiozinhos soltos aqui, ó. Deixa eu quebrar um pouquinho. Aqui tá muito chapado, tá vendo? Então, eu vou pegar uma sombra aqui. Vou entrar com mais um volume para ele ficar mais natural. Ó. Faz sentido? Uhum. Funciona como cabelo? Sim. Quanto mais a gente gastar tempo agora puxando esses detalhes, mais ele vai ficando parecido com a foto. E em determinado momento, você vai ver que muitas vezes esse cabelo, quando é esse tipo de retrato aqui, o cabelo é importante para o retrato, porque essa sensação de que o cabelo tá leve, tá bonito, tá solto, sabe? Ela é parte do retrato. Mas quando você está fazendo uma ilustração, você vai ver que você não precisa gastar nem próximo de tanto tempo num cabelo, porque ele não é tão importante para a imagem. É mais importante que ele ajude a comunicar o volume da cabeça do que ele fique parecendo super detalhado. Faz sentido? Sim, sim. Ah. E aí, acho que eu vou querer que você dê mais uma testada nisso aqui essa semana. Eu acho que vai dar uns resultados legais. Eu só preciso me achar nos brushes certinho. Uhum. Eu passo, se você não achar o link de download, quando a gente terminar hoje... Eu já peguei, você tinha falado na outra aula. Isso. Eu já tá no Photoshop, inclusive. Eu só preciso achar eles, literalmente. Tá, é que é bastante coisa. Inclusive, gente, eu sei que aquele meu pacote de pincel é muito grande, porque pra mim ele cobre um monte de caso. Eu trabalho com isso há bastante tempo, então eu tenho uma coleção de pincel grande porque eu já tive que fazer muita coisa específica. Ali naquele meu pacote de pincel tem um pincel para fazer açúcar em cima de jujuba, sabe? E não é uma coisa que você vai usar com muita frequência. Então, assim, pega aquele arquivo, salva, mas quando você estiver trabalhando no Photoshop, pega todos aqueles pincéis que você não vai usar agora e apaga aquilo. Quando você precisar de pincel de novo, download no arquivo de novo e pega os arquivos, pega os pincéis que você vai precisar. Joga o resto fora. Não tenha muito medo de apagar pincel, não. Tudo dá pra baixar de novo. Ah, e as pinturas de observação, como é que foi? Conte pra mim. Olha, as primeiras duas eu demorei pra caramba. Foi essa do prato e o E esse estojinho. aqui? Tá. É. Mas a caneca eu fiz hoje, eu fiz tipo super rápido, não sei como assim. Cara, e ficou assim, ó. Ficou muito bom. É isso aqui mesmo.
Dá pra gente usar um pouquinho mais do pincel duro. Mas esse é o tipo de disciplina que vem com o tempo, sabe? Principalmente quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente vê essas transições muito suaves. Por que o lance do pincel duro, tá? A gente está tentando criar uma ilusão. E essa é uma dica, inclusive, que eu peguei com o Mike Azevedo. Se a gente faz a transição sempre com o pincel suave, parece que as coisas são todas macias. Então, se você está pintando alguma coisa que é dura, se você tiver as transições mais duras, ajuda na sensação de que é aquela coisa sólida. Entendeu? Então ele está sempre simplificando essas transições de forma que elas pareçam mais sólidas para a coisa parecer mais pesada. E eu achei uma dica muito massa, eu tenho usado ela desde então. Então, ó. Acaba não ficando 100% fiel ao que você está vendo, mas no final ajuda na sensação de que é uma xícara de vidro mesmo, de porcelana. Ó. Super sutil. Mas, cara, muito bom. Teve alguma dificuldade em pegar material? Ou foi de boa? Tranquilo. Perfeito. Então, deixa eu já pegar. Vamos chegar na pintura de imaginação ali. Muito bom. Esse aqui ficou ótimo, cara. Eu sei que a gente deu um trabalhão, mas ficou muito massa. Esse aqui era o que eu tava comentando. Ele se beneficiaria se tivesse mais rasgado aqui, sabe? Mas ficou muito bom. O material tá excelente. Lembre-se desses brilhos loucos quando você estiver fazendo suas próprias pinturas de metal. Tá, esse aqui. Quão realista você quer o acabamento desse desenho? Não, eu não sei como te falar, mas acho que não muito, sabe? Eu tentei tirar ele bastante do mangá, assim, trazer uns traços mais realistas, mas não realista mesmo, sabe? É o seguinte, ó. Pro pessoal que não conhece, esse cara aqui, ó, eu vou botar um link aí no chat, ele tem umas referências de anatomia fantásticas, de todas essas pessoas super musculosas que você vai precisar ever na sua vida. Ele é especializado em fotografia de fisiculturista. Então vamos pegar um cara aqui, ó, um cara. Ele é bem musculoso. E vamos usar ele de referência. Ele tá aberto aqui do lado para mim. Deixa eu botar o link dessa foto em específico lá para vocês. E aí, ó, o que eu acho que eu tô sentindo falta, que é o tema recorrente de hoje, parece. Quando a gente tá, como eu tava falando, isso aqui é quase um problema de filosofia. Quando a gente está desenhando, tá? A gente está criando a ilusão de que isso aqui talvez possa existir. Para a gente conseguir criar essa ilusão, a gente precisa entender o básico da forma como as coisas funcionam na nossa realidade, para a gente aplicar esse básico lá, tá? Então, o que eu quero que você comece a imaginar, que eu acho que é o jeito mais fácil disso aqui, é o lance assim, ó. Para ajudar a gente a fazer essa ilusão, pensa num cubo, tá? O jeito que o cubo mais parece volumétrico é quando você vê 3 lados dele. Se você vê um cubo de frente, ele é um quadrado. Um quadrado não tem volume nenhum, então é ruim. Se você vê um cubo de lado, aqui assim, ó, ele já começa a ter mais volume, tá? Mas ainda não é o ideal, ele é só mais ou menos. Aonde ele parece mais volumétrico é nesse aqui, ó. Certo? Sim. E o cubo ajuda a gente, inclusive, em prever sombra. Se a luz está batendo aqui em cima, essa aqui é a superfície mais clara, essa aqui é a secundária, e aqui é onde a gente está na sombra. Se a gente muda a luz, e agora a luz está batendo aqui, ó, a gente fica aqui, provavelmente aqui, e aqui fica a sombra. Faz sentido? Uhum. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de coisa aqui, é muito importante para a gente definir onde é que está a nossa fonte de luz. Tá? Pelo rosto, a nossa fonte de luz está chegando mais aqui. Ó. Ela está um pouquinho mais para lá. Não, ela está mais profunda aqui. Ó. Ela está mais aqui assim, eu acho. Ela está batendo aqui. E aí vem o problema. Se eu estou usando o rosto, o resto da iluminação do personagem não fica coerente. Se eu usar a sombra projetada da cabeça, a gente está com a luz aqui de cima. Então a gente precisa que isso aqui fique coerente. Escolha uma seta só dessa.
Eu vou pegar essa seta mais de cima aqui, porque eu acho que ela vai dar uma iluminação mais interessante pra gente no momento. E aí o que a gente vai fazer? Imagina essa seta iluminando esse cubo, certo? O que está mais virado para cima é um 1. Deixa eu fazer a anotação aqui. Aqui vai ficar um 1. Aqui, como ela está mais para frente, aqui, ó, aqui vai ficar o 2. Concorda? E aqui vai ficar a sombra. O que a gente vai fazer? Quando a gente estiver mexendo na estrutura do desenho, a estrutura da cabeça é aqui, ó. Aqui. Aqui. Concorda? Sim. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, sim. Faz sentido? Sim. Ó, deixa eu achatar isso aqui pra gente poder mexer. Aqui, ó. Se isso aqui é meu 3, eu vou pegar toda essa lateral aqui, ó, e vou jogar isso aqui pra sombra. Tudo, ó. Se você parar pra pensar aqui Deixa eu pegar um pincel com menos textura, peraí. Isso aqui. Se você parar pra pensar que o rosto também é um cilindro, desculpa, o pescoço é um cilindro, ó. Todo esse lado do cilindro aqui tá na sombra. Aí, a testa da pessoa é mais redonda aqui na parte de cima. Então eu vou pegar esse ponto mais claro aqui, ó, na testa, logo embaixo do cabelo, ó, é onde vai ter o brilho. Depois a gente diminui isso aqui se ficar muito forte. Ó, aí aqui fica na sombra. A parte de cima do nariz, ó, ela também tá bem virada para cima. Ela tá bem mais virada para cima que a bochecha, por exemplo. Então eu posso pegar e botar luz nisso aqui direto, ó. Aí a gente tá isso aqui, a lateral do nariz está virada para o lado que tem sombra. A bochecha não vai ficar tão clara quanto o nariz, porque o nariz está mais virado para cima. Aí a gente tem a sombra projetada da cabeça. E aí, a gente está com essa luz de cima. O ombro aqui, ó, é a mesma coisa. A gente consegue imaginar a ideia do cubo. Isso aqui é a parte de cima. E quando a gente passa para frente, ó, a gente tem essa transição de lado. Então aqui fica um, aqui fica o 2. E aí você consegue começar a imaginar isso aqui em mais detalhe, ó. Então, isso aqui é o osso, né? Então, o músculo vem aqui, ele faz a curva, o osso volta a ficar para cima e volta a fazer a curva aqui. Faz sentido? Sim. E aí a gente bate no peitoral que vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai ter mais volume. Então essa parte aqui, ó, tá mais virada para cima, essa aqui vai estar mais virada para baixo e essa aqui vai estar super na sombra. Eu não estou lidando com luz refletida ainda. Isso aqui seria uma segunda fonte de luz. Eu vou deixar para mexer com isso depois. Deixa eu só ajeitar isso aqui mesmo, ó. Então aqui vai estar tudo virado para luz. Isso aqui, esse osso tá aqui. Cadê meu Zé musculoso? Tá aqui. Esse lado aqui, ó, é onde está menos batendo luz. Então eu vou pegar isso aqui e vou... Essa transição aqui um pouquinho mais suave, né? Porque esse músculo aqui é redondo no final das contas. Mas ó, deixa tudo isso aqui na sombra por enquanto. Depois a gente volta com esses detalhes. Aqui também vai ficar escuro por enquanto. Ó, e a parte que está virada para a luz é a parte de cima da clavícula aqui. Uhum. Tá fazendo sentido essa loucura? Sim, sim. Ó. E aí, quando você for entrar com mais fonte de luz, a ideia é a mesma coisa, só que você vai ter um cubo iluminado de uma forma diferente. Aqui tá tudo na luz ainda, porque tá batendo luz em cima. A sombra da roupa, ó, na pele, vai ficar bem escura. Porque essa luz está vindo de cima, afinal de contas. Aqui, ó. Essa região aqui, que todo mundo adora desenhar, na verdade ela é um inferninho de desenhar por causa da quantidade de músculo que tem conectado na clavícula. Então, uma região que eu estou sempre estudando.
Não consigo fazer de cabeça até hoje. Eu gosto muito desse Vish Studio aí, porque ele tem os caras super fortes. E tem basicamente em tudo que é ângulo. Então eu não preciso ficar tentando deduzir o que está acontecendo. Eu só acho uma foto mais ou menos no ângulo e uso a informação que a foto está me dando. Aqui, vou deixar um pouquinho mais claro, deixar isso aqui agrupado, ó, com a sombra da cabeça. E esse músculo aqui, à medida que ele vai fazendo essa curva, ele vai ficando bem escuro, porque aqui não está chegando luz nenhuma mesmo. Se a gente quiser colocar um pouquinho de luz aqui, ó, porque esse cara é muito musculoso, a gente começa a dar uma indicação que tem mais um músculo ali. Mas no geral aqui... Uhum. E aí, a outra pergunta pertinente é o seguinte: se você não for usar linha, mesmo que você use linha na real, ainda é uma boa coisa. Você está vendo como é que depois que eu ajeitei o sombreado aqui, o tonal do corpo está muito próximo do tonal do fundo? Vamos pegar isso aqui e vamos aumentar esse contraste. Então, ó, no momento, o corpo está levemente mais escuro que o fundo. Então, eu vou pegar o fundo e vou dar uma clareadinha. Só para soltar a silhueta aqui, ó. Quanto mais você conseguir usar esses contrastes, menos você vai precisar de linha para o seu desenho ler. Ó. Vou deixar isso aqui bem escuro também. Ó, tá vendo como é que a silhueta dele aparece? É bem melhor. Esse braço aqui, acho que ele é um pouco mais grosso no final. E esses caras musculosos, quanto mais para cima o braço, mais massa tem. Uhum. E aí, aqui, ó, você tá vendo como é que aqui a gente tá? O fundo tá escuro e o personagem tá claro? A gente pode, tipo, fazer isso aqui, ler como um degradezinho, mas a gente não precisa mexer no fundo ali em cima, porque já tá dando leitura. Aí você deixa isso aqui fazer uma transiçãozinha, ó, e a gente deixa a área de alto contraste ali que fica massa. Fez sentido essa loucura? Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Uhum. Ele parece que tem mais volume. E aí, a gente pega a nossa referência e a gente vai julgando em relação ao cubo. E, ó, como a luz está vindo de cima, tá? O abdômen dele não chega a fazer nenhum volume muito puxado. Então eu vou pegar uma coisa meio tom aqui, ó, para separar um pouquinho desses volumes. Não precisa chegar tão claro quanto o primeiro lado. Só para separar mesmo. Uhum. Ó. E esse é o jeito que eu gosto de prever iluminação. Ele me dá bons resultados. A gente não precisa estourar o contraste de nada. E a gente tem um grupo tonal para cada lado, para 1, 2 e 3. E aí a pintura em si fica coerente. Faz sentido? Uhum. Eu acho que é isso. Se a gente conseguir agora entrar com um pouquinho, assim, ó, a dica geral é não use esse pincel aqui, ó, para sombrear. Usa esse aqui mesmo, ó. E aí usa o lance do Alt. Tenta não fazer essas transições super suaves. Igual eu tava falando do desenho do Loomis lá, Eu ele queria faz... fazer assim mais quebrado, assim. Exato. Não tenho essa noção. Ó, igual os desenhos do Loomis lá, ele faz a blocagem tipo sombra, aí meio tom já é o tom do fundo, e aí ele entra com luz, ó. E aí, depois que faz essa blocagem, ele só vai pegar um pincel, no caso um pincel de verdade, porque o dele era tinta, era só misturar, a gente vai pegar um pincel mais texturizado e mexer um pouquinho nessa transição aqui, ó. Mas a gente não vai deixar o aerógrafo renderizar as coisas pra gente. Aerógrafo é esse pincel maciozão. Uhum. A gente faz a transição aqui, mas sem deixar perder a forma da sombra, sacou? Que ele dá um resultado volumétrico bem legal. Faz sentido? Uhum. Eu gosto muito de luz. Deixa eu fazer a sombra projetada do cabelo aqui, porque a sombra projetada é massa.
essa sombra projetada não precisa ser tão escura. Ela pode ser mais de boa. E esse cabelo maldito, tá? Ele é um cabelo, esse cabelo do Dragon Ball, ele é difícil de imaginar ele em 3 dimensões. Você vai rir disso agora. Você conhece o Sonic do Mega Drive? Sim. Então, lá antigamente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isso, tinha essa fase aqui, ó. Era a fase zona clássica do Sonic. Olha. Tá vendo essas folhas dessa bananeira aqui? Sim. Olha que interessante. Tá virado para cima, tá no meio do caminho, tá virado para frente. Sim. A lógica de resolver esse cabelo é a mesma coisa. Então, você quer fazer essa mecha vir para frente, ó? Vou pegar aqui, ó. Tá na frente, meio tom aqui, ó. E a gente pega um mais escuro. Não muito porque ele é louro, mas ó. E aí, à medida que a gente vai mexendo nessa... A gente vai resolvendo a pintura, que a gente pode colocar um pouco mais de detalhe, vai fazendo mais sentido. Mas, ó, ele acaba dando uma sensação de profundidade bem interessante, ó. Esse aqui tá na parte de cima, o meio tom aqui, e aí a viradinha lá pra frente. Faz sentido? Sim. Quer dizer, mais ou menos. Eu acho que faz sentido. É que a ideia é o seguinte, ó, o que eu costumo imaginar mesmo, quase como se fosse uma folha de papel. Ó, a gente tem aqui, aqui, e aí a pontinha caindo lá na frente, ó. Você ilumina isso aqui de acordo com o que você está vendo aqui, ó. Então vai ficar 1, 2, 3. Do que a luz está batendo mais direto? Mas mesmo fazendo isso vai ficar parecendo cabelo? Então, na hora que você estiver fazendo a sua... Sabe isso aqui que eu falei? A gente bloca ele e a gente suaviza. Na hora que você suavizar, você volta com a textura de cabelo. Mas a lógica é a mecha, é a fita do cabelo. Ah, sim. E qual é a textura de cabelo? Olha, depende muito de como que você quiser. Nesse tipo de pintura aqui, depende muito de como você quiser finalizar isso. Se você quiser fazer meio Final Fantasy, inclusive, se você pegar nos Final Fantasy, eles usam muito essas faixas mesmo. Deixa eu voltar. Eu vou voltar um pouco no tempo aqui, porque quanto mais você volta no tempo, mais fica óbvio o que está acontecendo. E eu sou muito velha, gente. Isso tá me doendo muito esse ano. Ó, Final Fantasy X aqui, ó. Isso aqui era um plano com textura de cabelo. Se você pegar e reassistir o CG, você vê todos os planos. Quase como se fosse as faixas de papel mesmo. Que tava desenhado o cabelo por cima. E aí, quando você via, o efeito funcionava. Se você voltar ainda mais, FF8, ó. Tá aqui as mechas aqui, ó. Tá vendo? Aí, tá. Como fazer esse acabamento? Se você quiser fazer parecer cabelo mesmo, pega o mesmo pincel que a gente estava fazendo naquele primeiro estudo, que é esse aqui, e a gente vai entrar com as direções aqui, ó. O problema é que eu não sei se esse tipo de cabelo funciona, mas vai ficar parecendo peruca de cosplayer, saca? Sim. E muitas vezes não é o efeito que você quer, ó. O volume tá ali, entendeu? Se você quiser fazer esse efeito do cabelo mais bonecão, faz ele, sombreia ele como se ele fosse de plástico, dá um pouquinho mais de volume nesse papel. Isso aqui vai Então, ficar massa. eu ia até falar que o cabelo, assim, eu tô meio perdido. Uhum. Eu não sei como eu faria. Ó, eu vou te dizer que esse cabelo que você escolheu já é um cabelo difícil pra caralho pra começar. Eu ia falar pra você estudar mais uns cabelos de verdade mesmo. E aí, uma das coisas que eu fiz quando eu comecei a mexer com esse tipo de estilização foi fazer pintura de cabelo de cosplayer mesmo. Quem que fez umas pinturas massas assim, não faz muito tempo? Foi o Júlio César? Não foi o Júlio César. Deixa eu ver se eu acho.
Oh, eu não tinha visto isso aqui não, cara, mas ficou massa, olha isso aqui. Mas não, esse cabelo não é fácil de resolver. Deixa eu ver o que eu acho no ArtStation rapidinho, pra gente ver pra onde é que a gente vai com isso aqui. Ó, deixa eu botar vocês aqui na minha pesquisa junto. Uma das formas de fazer é bonecão, saca? Como se fosse plástico. Normalmente não é o efeito que o pessoal quer, porque ele não é exatamente cabelo. O problema é que se você tentar estilizar, fica parecendo isso aqui, ó. É peruca de cosplayer mesmo, que o pessoal pega e passa bastante. Eu nem sei se é cola, se é spray, pro cabelo ficar no lugar. Se você não estilizar, fica assim, ó. Que é parecido com o cabelo do pessoal japonês mesmo. Eu tinha um amigo, um amigo descendente japonês. Um dia ele acordou, ele mandou o cabelo dele tava igualzinho o cabelo do Goku. Tava todo pra cima. E aí fez sentido. Mas não é legal igual o que você vê no desenho. Então você achar alguma coisa que vai funcionar pra você é parte do macete. Esse que o cabelo dele tá azul, esse de cima. Esse aqui, né? Esse aqui. Deixa eu ver se... Ele é muito parecido com o que a gente tava fazendo, ó. Olha aqui, Sim, dá pra ver. Sacou? Sim. É. Então pega isso aqui e na hora de você suavizar as transições, ó, você vai usar um pincel, ele tá usando um pincel que deixa um rastro tipo isso aqui, ó. Na hora de fazer a suavização. Faz sentido? Uhum. Então é isso. Inclusive, deixa eu te passar isso aqui de botar o link aí no chat. E é isso. Faça testes. Com isso aqui agora, faça testes. Que eu acho que você chega num resultado legal. A ideia é essa. Entendeu? Como que você vai suavizar isso é que vai dar todo o acabamento pro cabelo. Eu acho que tá bem encaminhado. Como é que você tá de tempo essa semana? Tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Vamos continuar com gestos, então. Tá? Eu queria que você pegasse também essa semana. Eu sei que é um pouco fora do seu estilo, mas pegar as pinturas do Elfgreen também para fazer teste com elas. Que eu acho que ela vai te dar uns resultados massa. Aí faz um estudo de rosto para mim. E, cara, você tá com um saco de terminar a ilustração? Essa do Goku? Uhum. Tô. Então, pega ela e descasca. Tenta finalizá-la o máximo que você conseguir. Eu ia até perguntar, porque a princípio, quando eu fui fazer ela, eu pensei como puxar mais esse traço em fazer assim, line art mesmo. Uhum. E agora eu tô pensando em voltar com essa ideia, né? Isso, acho que faz pintura mesmo. Acho que vai ficar massa. Assim, ó. Se você quiser voltar com line art, pode. Mas eu queria que você arriscasse pintura. Eu também tô afim. Uhum. Então manda ver. E aí você vai ver que assim, ó, tem uns estudos do Elfgreen, tipo isso aqui, ó, que eles vão ajudar muito nesse tipo de coisa. A forma como ele simplifica a forma é muito bom. Se você conseguir aplicar a mesma lógica do que você está vendo aqui lá, vai ficar perfeito. Faz sentido? Sim, sim. E para fazer uma pintura assim mais quebrada, menos estilo airbrush, só usar textura e... Assim, ó, faz a blocagem com o pincel default e o pincel com menos opacidade, entendeu? O pincel mais durinho. E aí, na hora de fazer a transição, em vez de fazer a transição com um pincel macio, usa um pincel com textura, só. Mas faz a blocagem com pincel duro, não faz a blocagem com pincel macio. Sim, eu preciso saber qual é o pincel e também qual é aquele do cabelo. Aqui, ó. O pincel da blocagem é o pincel que eu tô usando, é esse aqui, é o padrão mesmo. Deixa eu te mostrar, ó. Ó, padrão, ele tá com transfer nos dois aqui, ó. E eu uso ele e dou mais uma apertadinha na hora de blocar em si. Se você quiser que ele fique mais duro, diminui, tira isso aqui, ó. Que ele vai ficar assim, ó. Ele é muito bom de blocar. Isso, o de opacidade, deixa o de flow. Okay. Ele fica bom de blocar as coisas. Isso. Mas é o pincel padrão. E o outro pincel é esse aqui, ó. O que eu tava usando de cabelo. Cadê? Tá mais pra cá. Não, perdi meu pincel. Pera, volta. E é por isso que ele tá lá no... Esse aqui, ó.
É 70? É o 70 da primeira coluna. Gente, ó, pro pessoal que tá mexendo com meus pincéis, tem uma lógica na distribuição dessa bagunça aqui, ó. Essa primeira coluna aqui, ó, quando você carregar os pincéis, tá? Essa primeira coluna até o final aqui, ó, são os pincéis que eu mais uso. Se você prestar atenção, basicamente todos os pincéis que eu pego vêm até aqui. Então, a maioria dos pincéis que eu uso você vai achar aqui. Tudo que vem depois dessa primeira coluna são pincéis de caso específico. São texturas interessantes, coisa para fazer efeito especial e Do açúcar. Então, o pincel básico tá aqui, o pincel que eu acabei de falar, ó, com opacidade desligado e só no jitter tá aqui, tá? O pincel para fazer a transição do cabelo, ó, é esse aqui. O lápis que eu uso é esse 22 aqui. O pincel de cabelo é o 70. Quando eu vou fazer cenário, tá? Esse aqui é um dos pincéis básicos de textura que eu uso. Esse aqui é um pincel de fazer pedra, ó, que é muito bom. Depois eu falo como usar esse pincel. Ele tem os macetes dele. E aqui embaixo, ó, para o pessoal que quiser brincar de pincel, tem esse pincel aqui que é muito massa. Cadê? Vem pra mim, vem pra mim. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse 100zinho aqui. Esse pincel é o pincel de fazer fogo / fumaça. Ele é bem legal. A ideia dele é o seguinte, ó, cada vez que você aperta o pincel, ele troca de ângulo. Então você vem com a mão bem levinha e você aperta e ele faz essas curvas no lugar que você quiser. Enfim, depois eu também falo pra vocês como é que usa isso. Certinho? Beleza. Uhum. Mais alguma dúvida? Acho que não. Massa. Então até a semana que vem. Qualquer coisa, dá um grito. Ok, muito obrigado. Monique. Oi. Oi. E aí? Como estamos? Eu tô bem. Estamos aí, né? Eu quero te contar a minha triste história. Ai, meu Deus, me conte. Fui viajar em novembro, tipo uma semana depois, o meu notebook morreu. E aí eu fiquei até metade de dezembro sem um computador. A boa notícia é, eu montei um computador, então agora eu tenho um computador bem potente. Massa. Só que eu esqueci como é que faz tudo. Tipo, eu fiquei tanto... tipo assim, eu não queria parar de desenhar, de fazer as coisas, né? E Sim. aí eu fiquei, tipo, esse 1 mês e pouquinho só no sketchbook. Tá. E aí eu fiquei, tipo, desenhando no sketchbook eu fui, né? E aí, tipo, tá, daí eu fui voltar pra fazer desenho no Photoshop, e aí eu fiquei, tipo, eu não sei mais... Calma. Não faz nada. Só falta de hábito, tá? O sketchbook tá lindo, guria. Nossa. Obrigada. Ó, hein? Tô gostando disso aqui. Eu quero que você continue fazendo seu sketchbook, sim. Não é pra trocar ele pelo digital. Não, vou trocar. Pois é. Porque eu gastei uma grana em caneta, então eu tenho que fazer ela valer. Gente, então eu tive desculpa oficial pra eu comprar material de arte com esse negócio de fazer aula, né? Uhum. Que prejuízo, cara. Enfim. Vai fazer aula de pintura a óleo, né? Vou. Arte então óleo é caro. Eu vou fazer essa primeira semana é desenho em carvão e a segunda semana vai ser pintura a óleo. Vamos ver. Isso é intenso. Isso aqui tá muito massa. Só continua fazendo. Quanto mais você conseguir dar contexto, igual você fez isso aqui, ó, melhor. Aham. Tá? Muito massa. Esse tá sendo o meu foco agora, é tentar inserir, tipo, coisas, porque os meus desenhos é geralmente o bonequinho perdido no espaço. E agora eu tô tentando aos poucos, sei lá, botar alguma coisa em volta. Por favor. Então, o Newt foi a última coisa que eu fiz antes do meu computador estragar. Uhum. E aí o Sketch foi a última coisa que eu fiz, tipo, anteontem. Tá. Depois do computador novo. Ok. Eu tô bem perdida, assim, não sei mais nada. Sim, ó. Esse aqui eu posso te encher o saco com o lance de estrutura. Ó. Ó. Ele tá muito assimétrico. Esse gesto aqui você consegue fazer melhor. Ó. Aqui também você consegue fazer mais.
Não deixa esse tipo de coisa acontecer, ó. Você tem a base do casaco. Não deixa o braço virar eco do casaco, saca? O braço e o casaco são coisas diferentes. Faz isso aqui mais natural. Você consegue. Não vou deixar você escapar. Não, esse dia eu tava bem preguiçosa. Eu tava tipo, meu Deus, saiu Animais Fantásticos. Preciso postar uma fanart. Vamos fazer uma fanart em 3 horas. Sim. Aí é importante. Mas sim, esse aqui, no entanto, eu estou vendo que se empenhou bem mais. Eu acho que o único problema que me incomoda aqui é que esse dedo tá parecendo mais curto do que ele devia. Tá. É soltando uma falange. E aí, o que eu acho que você esqueceu é o lance da gente fazer o degradê em tudo, ó. Vou botar meu overlayzinho aqui, ó, e vou dar uma escurecida no desenho como um todo, ó. Deixa eu botar mais um pouquinho. E aí vou vir aqui em cima e vou dar uma clareadinha, ó. Tá muito bom isso aqui. É muito massa mesmo, guria. Eu tô bem perdida, tipo... eu vejo muita diferença de renderização nos negócios, porque eu não sei, tipo, mais o que eu quero, como é que faz, e toda hora eu faço uma coisa diferente. A única coisa que eu tô mantendo é que agora eu tô usando máscara pra tudo, então é tudo feito com máscara. Tá gostando de usar máscara? Acho que a pergunta importante é essa. Tô, porque antes eu demorava horas, porque eu fazia os shapes, e aí eu ia pintar direto em cima do shape, e aí ele perdia o formato. Perdia o shape, sim. Exatamente, ele deixava de existir, e aí agora com máscara é tipo, eu posso fazer uma pincelada imensa aqui, e foda-se, porque vai ficar dentro do shape. Olha só, 2 coisas pra você, então. Primeira, você não precisa... Não, isso aqui não vai funcionar, não. Você não precisa escolher um dos 2 estilos. Você não precisa escolher, tipo, é só isso aqui que eu vou fazer agora. Você pode fazer de tudo um pouco. E segundo, tá ficando... Esse aqui tá muito próximo de estar super resolvido. A única coisa que tá faltando é um pouquinho mais de contraste entre áreas. Olha só. Olha como é que essa sombra, mesmo antes do meu degradê, olha como é que ela não tá servindo para separar o shape do rosto do pescoço. E tá ajudando no shape da mão. Então, ó, eu faço o degradê, tá? E eu vou puxar um pouco mais o contraste. Eu tô tentando não quebrar a sua paleta, mas, ó, agora a mão tem sombra de verdade. Sim, ó. Entendi. Sacou? Eu vou restaurar um pouquinho do vermelho aqui, porque eu acabei perdendo ele quando eu fiz o degradê por cima de tudo. Mas a ideia é essa. Pega esses contrastes aqui e puxa ele um pouquinho mais. Não precisa ficar super escuro, mas agrupa sombra e luz. Do mesmo jeito que como se estivesse lidando com um desenho realista. Porque, olha, guria, isso aqui tá muito massa. Ó. Pois é. Eu acho que se a gente conseguir colocar um cenário nisso aqui, tá profissional. Não tem muito o que... A gente pode sempre explorar mais a narrativa e tal, mas eu acho que questões de acabamento tá... Ai, que bom. Então esqueci como é que faz. Eu nem cheguei a postar o primeiro desenho que eu fiz logo com um computador novo, porque eu odiei. Ele ficou, tipo, todo cinza. Eu não sabia mais usar cor, eu não sabia mais usar nada. Ele ficou todo quadradão, assim, ficou horrível. Eu fiquei tipo, eu não sei mais fazer isso. Acontece, os dias ruins acontecem, você não precisa mostrar isso pra ninguém. Eu sei, tá? Sobre esse aqui, ó, tá? Coisa pra você ponderar. Já que você tá usando máscara e você tá usando um estilo mais estilizado, muito eloquente, Sula, muito bom. Pega o xadrez dela e faz ele chapado. E aí faz ele dentro da máscara de forma que você tá vendo como é que você consegue enxergar que a pincelada parou aqui? Não deixa isso acontecer, não. Faz o corte mais gráfico e deixa a pincelada sumir, ó, na beirada, ó. Ele dá um feeling melhor, dá um feeling que a coisa é realmente xadrez. Ó. E aí faz o xadrez plano, direitinho, e sombreia por cima com outro shape, eu acho. Sim. Legal. Porque aqui no cabelo tá resolvido. Se você quiser mexer alguma coisa no cabelo, eu acho que entre as linhas, ó, encare isso aqui como um shape também, ó.
Não é para forçar realismo. É só pra gente entrar com um pouquinho mais de detalhe, ó. Pronto. Uhum. Sacou? E era isso. E aí, mesma coisa, eu acho que eu consigo puxar um pouquinho mais de contraste nas sombras aqui. Pra ela servir a função dela de separar as coisas, ó. Não sei se é o nariz ali o ideal, não. Eu sou péssimo em estilizar essas coisas. Na real, tipo, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, eu pego, tipo, 1001 referências e, tipo, tá, e eu fiz um nariz assim, e agora eu faço o que com ele, entendeu? Não, é justo. Até você achar um jeito que pra você funcione. Uhum. A única coisa que eu não quero que você pare de fazer é que você pare de fazer suas próprias coisas. Continue experimentando, sabe? Que tá te dando um resultado muito legal. Obrigada. Uhum. E aí pondera esse lance do agrupamento tonal mesmo. Uhum. Que é isso. Eu quero que você comece a trabalhar um pouco mais na coerência do shape do desenho mesmo. Tá. Vamos ver se esse aqui tá mais certo. Que esse aqui tá funcionando super bem. Esse aqui é o que eu te enchi o saco. Uhum. Você consegue fazer desenho mais eloquente do que esse. Uhum. Então, gasta mais tempo no esboço. Tenha certeza de que o esboço está funcionando. Tá bom. Mas é isso. Seu acabamento tá massa, saca? Uhum. E aqui, ó, de novo o lance do contraste. Ó, o pé dela sumiu no fundo. Tá. Faz o fundo um pouquinho mais escuro ou faz o sapato mais claro. Não deixa ele sumir. Mexe mais nessa leitura da imagem. Uhum. Outra coisa, já que a gente tá mexendo nesse estilo mais gráfico, tá vendo como é que esse corte aqui tá suave? Uhum. Eu acho que ele beneficia mais a sua imagem se ele for um corte mais duro. Tá. Ó. Aham. Tá bem melhor. Pois é. Então, pondera isso. Deixa essas transições suaves para dentro da forma e toda vez que você tiver sobreposição, o braço em cima da jaqueta, a jaqueta em cima do braço, faz o corte duro que ele vai ajudar a separar uma coisa do outro em questões de plano. Aham, entendi. Tem que E parar aí... de desenhar a diva, cara. Só desenho ela. Não tem nada. Ela tá cheia de... Por que você... Olha só. Você vai rir disso agora. Eu tinha a personagem de Warcraft que eu desenhei ela obsessivamente por anos. E ela nem era um personagem famoso. Eu tenho 100, sem zoeira, eu devo ter quase 100 desenhos diferentes da Ilúvia. Da Ilúvia, entendeu? Então, tipo, Sula, desenha outra coisa. Não. Não. Eu sei que, assim, eu fazia os estudos. E enquanto eu tava trabalhando, eu tava desenhando outras coisas. Pô, no trabalho eu tô desenhando maçã, tava desenhando barata. Fiz um trabalho da barata muito legal, entendeu? E então, quando eu chegava em casa, eu queria desenhar minha elfa, dá licença. Então, sério. Faça os estudos, mas também se dê o direito de ficar na sua zona de conforto. Sim. E esse aqui é a mesma coisa. Mexa um pouquinho no contraste. E eu quero mais separação entre área de sombra e luz. Você consegue separar isso aqui melhor pra mim? Tá bom. Tá bom? Tá. Mas é isso. E começar a meter contexto nas coisas, né? Parar de desenhar os negócios no fundo branco e tal. Sim, como é que você tá de tempo essa semana? Eu tô de férias total, então eu tô, tipo, free as a bird. Seguinte, você lembra quando a gente fez uns estudos de cenário que ficaram lindos? Que ficaram lindos, não, mas que a gente fez os estudos de cenário, a gente fez. Eu mereço vocês, viu? A Galinha veio aqui em casa e ela brigou comigo. Ela falou que eu não posso mais ser negativa com meus trabalhos. Eu não posso chamar meu trabalho de feio em hipótese nenhuma. Eu tô pensando em eu vou passar as tarefas para vocês também. Tá bom. Sula, tem uma dúvida muito importante. Eu tinha comprado o Mega Pack do Kyle e ele tava no meu notebook. E eu não consegui fazer backup e o meu notebook foi formatado. O que eu faço? Quando você comprou no Gumroad, você fez a conta no Gumroad? Não. Você tem um e-mail ainda que você fez essa compra? Não. Eu acho que eu vou ter que comprar de novo.
Sim, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma conta no Gumroad e quando você comprar, você vai estar logada, porque aí você pode baixar quantas você quiser. Tá bom. Pior que, tipo, eu fiz backup de várias coisas, sabe? Aquele sentimento de que, tipo, meu Deus, tem alguma coisa que ficou pra trás. Aí, quando eu fui passar as coisas pro computador novo, tipo, meu Deus, hora de baixar os meus brushes. Tipo... Pois é. Se você tiver o e-mail, ajuda. Não, pior que não. Pior que ele ficou lá um tempão, e aí teve um dia que eu fui limpar minha caixa de e-mail, e aí, foda-se, nunca mais vou precisar disso, e eu joguei fora. O que eu ia sugerir para você é o seguinte, ó. Eu acho que eu tenho isso aqui salvo em algum lugar. Mas esse algum lugar são gigas e gigas de coisa que você entende, né? Pois é. Você assistiu o Monster University? Não. Universidade dos Monstros? Não. Mas eu conheço o filme, mas eu nunca assisti. Pois é. Ele tem uns cenários fantásticos, esse filme. Porque ele é bem cidade, bonitinha, tudo ajeitadinho, sabe? Com cor fantástica. E eu ia sugerir para você fazer uns estudos tipo isso aqui, ó. E aí... Inclusive, deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem. Olha só. Minha sugestão é o seguinte, ó. Faz um estudo dessa imagem aqui. Depois eu quero que você pegue uma foto, tá? E da foto, você estilize o que você tá vendo. Tá. Entre isso aqui e o Pascal Campion, entendeu? Quebra em shape, esses shapes vão ter pouco ou nenhum degradê, entendeu? E aí eu quero ver se você consegue chegar no resultado assim, porque eu acho que isso aqui vai te ajudar bastante a colocar as coisas em contexto. E eu tava falando do Monstro S.A. porque o filme no final tá muito parecido com o concept art, saca? Tipo, olha. Então dá pra fazer os estudos direto do filme e os cenários estão todos extremamente bem resolvidos, sabe? Se você quiser dar uma olhada nos screenshots do filme em si, eu acho que você vai ter uns resultados interessantes pra fazer estudo de. Tá, eu vou dar uma olhada. E vou assistir o filme. É um filme divertido. Ele é um filme, assim, surpreendentemente adulto. No final do filme, você, putz, eu tava assistindo uma comédia, porque você tá fazendo isso comigo, entendeu? Mas eu gostei dele. Então, sim. Então, vamos pegar cenário, então, essa semana? Já te passei os cenários todos, né? Que eu tô falando. Tá, cenário, então, é pra olhar fazer o estudo do screenshot e depois tentar estilizar uma foto. Uma foto em si. Assim, ó, se você quiser fazer mais de uma, à vontade, de verdade. Mas faz o estudo do concept, vê como é que a coisa tá funcionando e começa a traduzir foto pro seu... Se você já quiser pegar o personagem no cenário, entendeu? E ver como é que você traduziria tudo, Pascal o campeão da vida, acho que vai estar do massa. Tá bom. E eu quero mais esboço também, tá? Não, agora que você tá voltando ativa, não pode deixar de produzir. Tá bom, vou produzir bastante essa semana, então. Perfeito. Finalmente, porque tava morrendo de tédio já. Bem-vinda de volta. Obrigada. Tá. Mais alguma dúvida da semana? Não, acho que era só isso. Massa. Então, Thaís! Oi! Como estamos? Conte-me tudo. Sim. Sim. Sim, eu vi. Eu vi, olhei assim, tipo, não. Sim. Como é que foi fazendo, entanto? O negócio da Iconic, Mas, cara, ficaram massa esses thumbnails aqui, hein?
Não, mas é que a primeira vez que a gente passa essa ideia pro original sempre dá uma patinada. A pergunta é fazendo esse aqui. Você conseguiu ver a forma como as coisas alinhavam no canvas? A forma como eles distribuem? Às vezes tem muito menos contraste do que a gente acha que tem. Ah, é porque o que eu tô vendo do estudo aqui é isso aqui mesmo. Eles estão traduzindo super bem. Uhum. É que esse tipo de coisa aqui, ó. Tá vendo a silhueta do personagem exatamente na frente da janela? Esse é o tipo de coisa que é intencional pra caramba quando a gente tá vendo esse tipo de filme. Então é bom a gente saber disso pra gente poder usar isso a nosso favor. Nossa, que é uma foto, cara. Que massa. É. Sim. Não, perfeito. Um, para fazer estudo de filme, o que eu faço é que toda vez que eu tô assistindo alguma coisa, eu tenho naqueles programas que captura screenshot. Então, eu tô assistindo alguma coisa, eu só aperto o botão salva screenshot pra mim, sabe? E aí eu tenho uma pasta de screenshots salvos. Guria, muito massa. Muito massa. E aí, vamos nós. Uhum. Ah, mas tem uns bem legais aqui. Tá, me fale a sua versão disso aqui. Qual a sua interpretação? O que acha que está faltando? O que você acha que foi ser bem sucedido? O que acha que está o que não foi sucedido? Uhum, tá, tá. Ok, assim, ó. Desses aqui, deixa eu colocar aqui, ó, pra gente poder comunicar. Oi? Pois é, eu acho que dá pra gente trabalhar um pouco no gesto. Desses aqui, qual que você mais gosta? Não. A e linha B. Pronto. É. Uhum. Eu acho que esse aqui é o mais forte no momento. A gente pode mexer um pouco no posicionamento da cobra em si. Eu vi assim, ó, você só sobrepôs a cobra com a personagem em alguns poucos. Falta muito a gente explorar o sentido. Se a gente tá com isso aqui, é o XY, falta explorar o Z, entendeu? Que é a profundidade. Não, é isso que a gente precisa focar em. Ó, o problema é o seguinte: muitas vezes editar thumbnail não é a solução ideal, porque ele não funciona como a gente gostaria que funcionasse. Mas é isso aqui, ó. A gente pode pegar a cobra e é para sobrepor mesmo. E aqui ela fica mais próxima da câmera, então ela começa a ocupar bem mais espaço. E aí, eu não sei quão fantasia você quer fazer essa imagem, mas você pode fazer a cobra lá atrás de novo. Exato, porque a gente sobrepõe, a gente faz o caminho todo aqui, entendeu? Outra coisa, esse tipo de coisa aqui, ó. Se a gente quiser dar ênfase em que o quadril dela tá mais próximo da câmera, exagera o shape, ó. Puxa a perspectiva mesmo. Pois é. Mas é importante a gente perceber essa relação entre shape e essa sensação de profundidade, porque senão, na hora que a gente está fazendo o desenho, a gente pega isso aqui. A nossa tendência é sempre fazer as coisas ficarem certas. E nisso que a gente vai fazendo as coisas ficarem certas, a gente anula a profundidade, a gente anula o estilo, a gente vai deixando tudo meio sem graça, entendeu? Então, exato. Então, eu acho que assim, ó, a gente estamos começando a chegar em resultados interessantes.
Eu queria que vocês... Vamos trabalhar nessa imagem até o final do mês, então. Eu vou te pedir para você fazer mais thumbnail. E aí, eu quero os próximos thumbnails que você dê mais foco na sensação de profundidade e em sobreposição. Pode usar mais tom se precisar. Tá? E aí, essa semana, eu acho que vale a pena a gente pegar e fazer gesto. Exercício de gesto é uma coisa que dá para fazer todo dia. E o que eu vou sugerir para você é o seguinte: você sabe a disciplina de fazer o exercício de gesto, certo? Você pega, marca a cabeça, marca a coluna, e a gente faz caixa torácica, marca o quadril, e a gente resolve uma perna, a outra perna, e aí você coloca os braços. Quanto menos linha você conseguir para isso aqui, melhor. Então, o ideal é isso aqui, tá feito o gesto. Quando você fazer os thumbnails, eu quero que você passe por esse processo nos seus thumbnails. Imagina a pose, como se você estivesse vendo ela na sua frente. E aí, pega e você vai fazer o gesto do mesmo jeito. Faz a cabeça, marca a coluna, aí marca o tórax, vai marcar o quadril, uma perna, a outra perna indo lá para o fundo, e a gente faz o braço. Não necessariamente a mesma pose. Quando você estiver fazendo o thumbnail, imagina a pose, mas eu quero que você desenhe o gesto, não o que o pincel vai te entregar. Eu quero que você faça todo o processo que você faria como se estivesse fazendo estudo de gesto mesmo. Aquele passo a passo que acaba vindo natural quando a gente está fazendo o gesto diário. Faz sentido? Faz sentido? Não se de confiança. Uhum. Então faz o seguinte, ó. Faz os exercícios de gestures de warm-up e logo em seguida pega e faz os thumbnails. Quando você estiver fazendo os thumbnails em si, dá muita ênfase nesse tipo de linha de ação aqui, ó, na sua composição. Ele vai te dar uns resultados interessantes. E aí, quando a gente chegar nos thumbnails mais legais, a gente começa a aplicar. A gente, como o Proco mesmo fala, a gente adiciona anatomia nos esboços de gestures. Mas a gente não pode perder o movimento de jeito nenhum. E isso é muito mais fácil de conseguir no gesture em si. Tá? Então, para essa semana, mais thumbnail. E aí, o que eu vou pedir para você fazer, além dos gestures, dos thumbnails, eu queria mais um estudo. Eu vou querer um estudo de figura em movimento. Pintura pronta mesmo. Você consegue fazer Sim. Pega esses aqui e continua desenvolvendo. Eu acho que a gente estava começando a chegar num lugar legal. ênfase na sobreposição, ênfase na profundidade da figura. Aí, isso, me faz mais 10 thumbnails, eu acho. Gestos diários. Como é que está de tempo? Eu não sei se eu perguntei isso ou não, desculpa. Tá. Ok. Eu ia te passar, tem essa menina aqui, ó. Ela tem estoque no DeviantArt e ela tem muita gente com tecido. Ela tem umas imagens muito boas em questões de iluminação e foto. Tem muita coisa de dobra de tecido aí também. Não é exatamente uma figura em movimento do jeito que eu gostaria, mas eu acho que são estudos que vale a pena serem feitos de qualquer jeito, principalmente esse que tem vento assim, ó. Então, fazer o estudo da figura para mim. Não faz ela no fundo branco, dá o contexto do fundo, tá? Faz a mancha do fundo e me faz um estudo da figura dessa. E aí, desculpa, Thaís, eu vou te soterrar de coisa. Não precisa fazer tudo, faz o que você conseguir.
É. Então, estudo da figura em movimento. Isso. Que pode ser dessa menina mesmo. Deixa eu passar o link dessa foto aqui, direto. Não, eu acho que tá bom, eu acho que é isso. Faz o estudo da menina antes, eu acho. Faz ele o mais rápido possível, antes de pegar nos thumbnails, eu acho. É. Ele vai te ajudar a definir os thumbnails em si. Uhum. Pode simplificar, não precisa desenhar todas as dobrinhas do tecido, sabe, no esquema do Elfgreen, sabe? Mas é uma pintura finalizada. É muito bom, gente. Pois é, assim, ó, a principal dica é essa. Eles estão, em questões de distribuição, você está com variação bem legal. Mas, no momento, eles estão muito bidimensionais. Tá? Então, tenta vir só com forma, começar a puxar mais a sensação de profundidade. Sobrepõe mais as coisas. Acho que a palavra-chave é sobreposição. Entendeu? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem a cobra, que não está sobrepondo nada, a gente tem a personagem que não está nem se sobrepondo, o tecido que não está sobrepondo nada. Brinca mais com essa ideia de uma coisa na frente da outra, que foi onde você acertou nesse thumbnail aqui. Então, outra coisa, não tenha medo de brincar com a ideia fantasia da cobra. Da cobra tá aqui, e aí ela também tá lá no fundo porque cobra gigante, saca? Ó. Uhum. Massa. Sim. Massa. Não, massa. A ideia tá muito legal. A gente só precisa trabalhar mais com a sensação de... Assim, ó, se fosse para fazer num estilo mais flat, a gente já tinha nosso thumbnail aqui. Mas como a gente quer uma coisa mais realista, a gente precisa puxar mais a profundidade. E aí, tem um detalhe, começa a pensar no que daria essa sensação de profundidade pra gente. Se precisar, faz mais estudo. Mas o que você fez aqui, ó, já tem bastante sensação de profundidade. Olha isso aqui, ó, sabe? Então, pega esse tipo de coisa aqui e vê como é que você poderia usar a seu favor. Faz sentido? Olha só, eu estou à disposição de vocês. Quando vocês estiverem fazendo exercício, se bater a dúvida, tipo, Sula, pelo amor de Deus, isso não faz sentido, manda mensagem. Tá? Estou aqui para isso. Não, não, de boa. Mas pode mandar. Não, não, eu sou o botão de pânico, entendeu? Então, por favor. Exato. Porque assim, eu não estou passando exercício simples para vocês. Então, a ideia é exatamente essa. Eu quero que as dúvidas apareçam. E eu estou aqui para tentar te orientar o melhor da minha capacidade. Certinho? Mais uma para a semana. Uma das coisas que você pode ficar de olho é imagens que tenham a profundidade que você tem em mente, que não necessariamente sejam da mesma. Exato. Tem uma. Eu não vou conseguir achar. Não, já achei. Olha só. Falando em profundidade, olha essa imagem aqui. Ó. Isso aqui é um 3Dzão. Entendeu? Aí pega essa imagem e vê o que está funcionando, o que sobrepõe aonde, o que está dando essa sensação, sacou? A diferença de escala do cara aqui da frente pro cara lá de trás, o outro cara aqui atrás, sacou? Então, se precisar, faz o thumbnail disso aqui. A própria pose dela, olha que interessante, a silhueta dela tá bem legível, mas ela ainda tá se sobrepondo, entendeu? Então, essa imagem é muito legal, né? Então, é esse tipo de coisa. E sempre que você passar por uma imagem que você acha que vai contribuir para o processo, salva ela, faz um estudo, tenta entender o que te chamou a atenção.
Acabou minha bebida. Tá. Então é isso. Acho que a ideia é essa. Fez sentido? Uhum. Infeliz... Não. Não, de boa. Pois é, são os 3 princípios de profundidade. Sobreposição é o mais óbvio, diferença de tamanho é o segundo, e perspectiva atmosférica é o terceiro. E a gente tem que usar os 3 em conjunto para conseguir dar o máximo de efeitos do que a gente consegue. Certinho? Não é um conceito fácil, né? É aquela coisa, quando você explica parece simples, mas na hora que você vai sentar e vai fazer, não, então... Exato. Eu tava lendo a respeito daquele macaron, sabe? Que o pessoal fala assim, é super simples, é 4 ingredientes, tenta fazer aquilo. Exato, tipo, é super simples, né? Filhos da puta. Enfim. Gente, mais alguma dúvida pra semana? Ficou faltando alguém? Eu definitivamente não bebi bebida. Acho que foi todo mundo, então. Tá mais próximo do horário final da aula. Oi. Eu esqueci de perguntar um negócio, que foi um monte de coisa, mas eu queria saber como é que faz no Photoshop para que nem eu tava fazendo a pintura em escala de cinza, né? Uhum. Eu queria saber como é que eu faço para jogar as cores. Olha só, não existe um jeito fixo de fazer isso, tá? Tem técnicas diferentes que vão te dar resultados diferentes. O mais importante é o seguinte, uma das coisas que eu aprendi com pintura digital, deixa eu abrir isso aqui, eu acho que tá no ano passado já. Rapidinho que eu vou ter que mexer no meu backup aqui. Uma das coisas importantes sobre arte no geral é que quando a gente está começando, a gente tem a tendência de parar no meio do caminho. Então, quando você vai colorizar, o pessoal está tentando resolver tudo com um layer em modo color só. Entendeu? Não é o jeito de resolver esse tipo de coisa. Se você tentar resolver com um layer ou com 2 layers, vai te dar, o resultado vai ficar faltando. Deixa eu... Cadê isso? Então, a minha dica é o seguinte, tenta não parar no meio do caminho. Você vai refinar a imagem toda várias vezes. Deixa eu ver aqui, volta mais um pouco aí, Jesus. Tem um monte de passo nisso aqui, porque aparentemente está a mãe perdida. Tá? Isso, esboço. Tá aqui meu preto e branco. Tá? Sim. Primeira camada, layer modo color. Olha como é que as cores estão super sutis. Tem uma ideia de do que essa cor vai ser. Tá? Em cima desse modo... Exato. Eu começo com o modo color para dar a cor base. Em cima desse modo color tem um overlay. Esse overlay eu começo a aumentar o contraste das sombras. Ó. Você vê que aqui eu deixei as minhas sombras intencionalmente quentes. Tá? Em cima do overlay, uma camada, modo normal, para começar a ajeitar os desenhos que não estavam decentes do jeito que deviam. Ó. Mais uma camada em soft light dessa vez. Soft light é um overlay um pouquinho mais sutil. Então eu peguei a sombra e aumentei o contraste de novo. Ó, eu basicamente só mexi com sombra. Em cima disso, um multiply. No geral, tava faltando substância, tava faltando cor na imagem. Então eu coloco um layer em multiply por cima de tudo, tá? E em cima disso, modo normal, comecei a pintar com cor branca em cima. Okay. Mais uma vez, ó, agora ajeitar mais detalhe. Coisas que estavam faltando na imagem, ó. Mais um layer, dessa vez em hard light. Hard light é como se fosse um overlay, mas mais intenso. Então, para puxar mais as cores, para saturação ir mais no pico, ó. Tá vendo esse verdão que entra aqui, o azul, ó? Em lugares bem específicos. Ó, agora um color dodge para entrar com rim light. Detalhes. Ó, brilhinhos e sombra de contato do nariz. Mais um layer em multiply para puxar ainda mais o contraste da sombra. Um layer em modo normal para efetivamente sentar e pintar. Agora que eu tô com uma base bem legal, agora eu começo a colocar detalhe. Mexo um pouco na modelagem do rosto, separo os detalhes da testa, separo ela do fundo.
Lembra que eu estava comentando do tonal do rosto e da pele não pode estar próximo do tonal do fundo? Eu fiz exatamente esse erro. Então, eu peguei um layer em modo normal e separei ela do fundo. Coloquei uma cor diferente, num tonal diferente da cor da cabeça em si. Aí ela se separa e para de causar aquela sensação estranha de que ela e o fundo são feitos do mesmo material. Ó, mais um layer em modo normal para separar ainda mais. Mais um layer em modo normal para a gente fazer mais detalhe ainda. Ó, tava muito comprida. No geral, ela está muito alongada. Então, eu pego e faço um layer só para corrigir isso. Eu dupliquei isso aqui tudo, dei um Ctrl T, achatei a imagem. E aí a gente vai por cima, vamos puxar ainda mais contraste. Ó, um overlay para a gente entrar com mais cor na luz. E aí um layer em modo normal para pintar o resto. Agora que a minha paleta está estabelecida e minha relação de contraste está estabelecida, eu posso trabalhar com as coisas que eu tenho aqui e começar a fazer o resto. Eu acabei não finalizando a imagem. Ó, mas daqui eu já conseguia trabalhar e puxar ela até ela finalizar. Todo esse trabalho de descoberta de onde a imagem vai, você faz nessa pilha de layers. Faz sentido? Sim, sim. Então, assim, ó, não tenha medo de criar o layer novo. Não tenha medo de achatar a sua imagem. Testa. O que funcionar, deixa. E continua tocando a imagem para frente. Eu começo com layer em modo color, ou em alguns outros casos, deixa eu voltar lá para o início, em vez de eu começar com modo color, eu começo com gradient map. Já ouviu falar do gradient map? Não. Gradient map é essa bagunça aqui, ó. O que ele faz? Eu vou pegar essa camada aqui e vou botar em modo color, para ela não mexer no meu tonal, tá? E em vez de eu colorizar a imagem com uma cor fixa, eu vou colorizar a imagem com gradiente. Então, ó, tudo que é escuro vai para o roxo, tudo que é claro vai tender para o laranja. E ele sempre organiza assim, ó, se isso aqui é o lado escuro da imagem, isso aqui é o lado claro, eu posso pegar esse degradê e inverter. Ó, agora tudo que é sombra está indo para o laranja e tudo que é claro está indo para o roxo. Fez sentido a ferramenta? Uhum. Então, o que eu faço, tá? Eu carrego aqui nessa ferramenta isso aqui, ó, Photographic Toning, tá vendo? Eles são esses degradês aqui do meio, ó. Esses degradês são usados para correção de foto. E muitas vezes eu acho ele uma base muito boa para a gente começar a colorizar. Ó, sombra amarelada, luz azulada. Sombra quente. Não adianta. Deixa eu tirar o reverse ali, que ele... Ó, sombra fria, luz quente. E aí eu vou testando o que funciona aqui, ó. Ó, esse aqui dá um resultado interessante. Ó, aqui tá legal. Se eu inverter isso aqui, o que acontece? Mas eu acho que eu vou naquele primeirão que a gente testou mesmo e vou inverter ele, ó. E aí, tô com essa base aqui. Em cima disso eu posso colocar ou um modo color, ou um overlay, um soft light, e começar a aplicar cor. Ó. Aí vou fazer a roupa dela ali mais puxando para o azul, ó. E de novo, vou começar aquele trabalho de construção, de puxar a forma aos pouquinhos. E aí, tudo aquilo que você aprendeu sobre cor, você pode aplicar aqui. Então, ó, eu usei um azul só para colorizar isso aqui. No entanto, eu sei que o azul fica mais interessante se à medida que ele vai chegando perto do claro, o meu azul for em direção ao ciano. Então, eu vou pegar um tom mais ciano e vou fazer esse mesmo efeito aqui, ó. Quanto mais perto da luz, ó, mais ciano vai ficando o azul. Quanto mais perto da sombra, mais arroxeado ele vai ficando. Essa variaçãozinha tonal dá um efeito bem interessante na pintura. E onde fica o Gradient Map? Aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui? É o botão de layer de efeito. Isso, Gradient Map é a penúltima opção. Beleza. E claro, você pode brincar com os Gradient Map da loucura também, né? Outra coisa. Esse layer em si pode ter modo, tá? E você pode, obviamente, mexer na opacidade dele. Às vezes, esses degradês loucões com opacidade baixa dão uns resultados interessantes. Inclusive, esses arco-íris da vida, viu? Com 5, 6% de opacidade, muitas vezes ele te dá umas paletas bem interessantes para você brincar. Então, dá uma brincada com Beleza, então. uma ferramenta assim. Fez sentido?
Uhum. Não pare no meio do caminho. Se você achar que, tipo, eu colocar mais contraste aqui, colocar mais cor aqui, vai funcionar, testa. Não tenha medo de usar layer. Ficou muito grande a pilha? Achata. Começa de novo. Vai experimentando. Dá resultado. Certinho? Uhum. Obrigado. De nada, que isso. Estou aqui para isso. Mais alguma dúvida, gente? Oi. Por que você não perguntou isso no início da aula? É ruim porque eu pago isso aqui para poder gravar e eu nunca, eu tenho um ano que eu tô dando mentoria online e eu nunca gravei. Tá. Da próxima, tá? Eu quero ver se eu começo a gravar mesmo. Dá um toque na próxima, eu vou ver se eu consigo. Até para testar a qualidade da gravação. Tá, perfeito. Então, gente, acho que é isso aí. Eu vou terminar de comer a comida. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a semana, por favor, não hesite em me contactar. Eu estou me esforçando para responder mensagens com mais eficiência. Então, manda ver, que eu realmente quero dar esse suporte para vocês quando vocês estiverem fazendo esses exercícios mais puxados. Certinho? E aí eu vou encher muito o saco de vocês, porque quem vai estar fazendo aula amanhã sou eu. Vai ser massa. Gente, eu tô que nem criança de escola, sabe? Ai, tô arrumando a mochila, tô arrumando o estojinho. Agora vocês sabem. Tá. Tá, gente, eu vou lá então. Tá bom? Qualquer coisa me chame. Beleza. Tá bom, tchau, tchau. Boa noite. Beijo então, até semana que vem, gente. Pessoal. Tchauzinho. Tchau.